Boa noite, queridos. Você está animado? Você está animado? Dá um glória a Deus aí. Está mais ou menos. Deixa eu ver o povo daqui. Dá um glória a Deus aqui, essa ala aqui. Agora o meio. Agora a direita. Agora todo mundo junto. Oh, aleluia. É assim que a gente começa. Deus é bom demais, né? Nós estamos felizes, é uma alegria, queridos, estarmos juntos participando de mais um Multiplique, um mover de Deus no Brasil Batista. Saiba que o que está acontecendo aqui, aconteceu semana passada lá na Bahia, no Rio Grande do Norte, está acontecendo aqui hoje, vai acontecer semana que vem lá no Mato Grosso do Sul, e também lá em Porto Seguro, vamos estar lá, glória a Deus. Irmãos, esse mover de Deus está varrendo o Brasil Batista, porque o coração do povo batista quer hoje multiplicar discípulos. Nós queremos ganhar pessoas para Jesus, nós queremos resgatar essas multidões que estão desesperadas e aflitas como ovelhas que não têm pastor, mas aí entra uma parte fundamental minha e sua nesse processo. E a ordem de Jesus está muito clara ali em Mateus 28, 18 a 20. É muito interessante esse texto bíblico, a gente conhece muito ele, mas a gente às vezes não presta atenção no que está ali. É-me dado toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei. Diga para o irmão que está do seu lado e fazer discípulos. Vira para o irmão que está do outro lado e diga, fazer discípulos. Vira para o irmão que está atrás de você e diga, fazer discípulos. Agora grita no ouvido do irmão que está na tua frente, fazer discípulos. Meu irmão, qual é a nossa missão aqui nessa terra? Você entendeu? É-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. O verso final do capítulo 28 diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até... Poder de Deus, autoridade de Deus, presença de Jesus. Para quê? Para quê, meus irmãos? Fazer discípulos. O poder e a autoridade e a presença de Jesus em nossas vidas tem um significado, um motivo, uma direção: fazer discípulos. Nós estamos aqui para ganhar essa multidão para Jesus. Nós estamos aqui para impactar a vida dessas pessoas. Nós estamos aqui para estender a graça de Jesus que um dia te alcançou para a vida de outras pessoas. É assim que funciona. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas aqui não nasceram num lar batista e foram alcançadas pela graça de Jesus? Levanta sua mão. Está vendo, meu irmão? A maioria das pessoas aqui foram alcançadas pela graça de Jesus. Alguém chegou e compartilhou o amor de Jesus. E a pergunta é: qual é a dificuldade de você fazer a mesma coisa com outras pessoas? Qual a dificuldade de você levar esse amor de Jesus à vida de outras pessoas? O intuito da nossa vida aqui é a multiplicação de discípulos. Eu e você estamos aqui não para curtir a vida adoidado. Eu e você estamos aqui para alcançarmos as multidões, falarmos da graça de Jesus, levarmos o amor de Jesus. Irmãos, o crescimento da sua igreja nada mais é do que a consequência da sua vida cristã. Se você começar a viver os princípios de igreja multiplicadora, a sua igreja vai crescer. Amém? Você quer que a sua igreja cresça? Para isso você tem que multiplicar discípulos. E eu gosto de começar, irmãos. Eu falei para alguns hoje, mas não para todos. Meu amigo pastor já conhece tremendamente essa história, mas eu gosto de contar a história do João. João, caixa de supermercado, perto da minha casa, um supermercado grande. Um dia eu estava passando pelo caixa de supermercado, paguei as compras, olhei no crachazinho dele, o nome dele João. Virei para ele e disse assim: João, Jesus te abençoe. E entreguei um folheto para ele. Na semana seguinte voltei no mesmo mercado. Fiz questão de passar no mesmo caixa. Quando eu chego no caixa, o João olha para mim e diz assim: o senhor é pastor, né? Eu falei assim: por que, João? Porque só pastor que entrega esses folhetinhos para a gente. Aí eu fiquei pensando: e o resto do povo? Começamos a conversa, eu olho o folhetinho dele, estava todo marcado, era um folhetinho que falava de João 3,16, e explicava quem era Jesus, todo marcado, todo riscado. Ele virou assim: pastor, tem algumas coisas aqui nesse folhetinho que eu não entendi. Será que ele poderia me explicar? Falei: claro. Falei: olha, daqui 15 minutos é o meu intervalo, tem uma salinha aqui que a gente pode ir ali conversar. Deixei minhas compras no carro, me encontrei com o João na salinha. 15 minutos conversando sobre João 3,16. Eu e o João, depois de 15 minutos, estávamos ajoelhados e o João entregando a sua vida a Jesus.
Amém? Você vê como o poder de Deus funciona? Mas não para por aí. Você já ouviu falar no WhatsApp? Sabe aquele negocinho que você perturba os outros, mandando bom dia, boa noite, boa tarde? Quem riu aí se entregou, né? Eu sei que você faz isso. Meu irmão, não faça isso não. Você perturba o outro lado. Mas vamos lá. Eu comecei a usar o WhatsApp para falar do amor de Jesus. Comecei a desenvolver um relacionamento discipulador com o João pelo WhatsApp. Olha que coisa fantástica. Comecei a realmente levar o evangelho. A gente começou a discutir. Comprei uma Bíblia na linguagem de hoje para o João. Abri o evangelho de João, marquei os textos bíblicos, disse: João, leia João e seja feliz. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus começou a tomar aquele homem. Começou a transformar a vida dele. E ele começou a crescer, começou a frequentar a igreja, levou a esposa. Eles começaram a crescer no evangelho. Perto do final do ano, o João me liga e diz assim: pastor, é o seguinte, a minha família mora todo no interior do Paraná. Final do ano eles vêm para cá, para uma grande festa que a gente faz de toda a família. O senhor não pode ir lá falar de Jesus para a minha família? Falei: claro, João. Chego lá, meus irmãos, aquela chácara cheia de gente, mais de 200 pessoas, povo feliz, alegre, contente. De repente, aquela fumaça do sacrifício da picanha começa a subir aos céus. Eu disse: ô glória, coisa boa. Estávamos ali comendo, eu conhecendo a família dele. De repente, irmãos, o João sobe em cima da mesa, pega uma caneca, começa a bater e diz assim: vamos ficar quieto que o pastor vai falar para vocês. Aí eu subo em cima da mesa, meio constrangido, abro a Bíblia em João 3,16 e começo a dizer que Jesus Cristo havia morrido por eles, para mudar a história deles, para mudar a vida deles. Que Jesus era a esperança de transformação, de mudança. E que Jesus estava naquela tarde com os braços abertos, pronto para receber todos aqueles que quisessem se tornar filhos de Deus. Irmãos, no final eu faço apelo. E a minha surpresa foi que aproximadamente 150 pessoas levantam a mão entregando a vida a Jesus. Amém? Mas como Deus é bom, não para por aí. A família do João começou a voltar para o interior do Paraná. E aquele povo se converteu mesmo. E conforme eles foram chegando nas suas cidades, o Espírito Santo de Deus começou a fazer uma revolução. E a família do João começou a levar pessoas e pessoas e pessoas a Jesus. E através da sua família, Deus fez um arrastão santo no interior do Paraná. E a salvação veio de uma forma tão profunda, tão tremenda. Porque um dia eu entro num supermercado, olho para aquele caixa de supermercado, não como alguém estava ali para prestar um serviço para mim, mas como alguém que fazia parte das multidões. Alguém que carecia da graça de Jesus. Você percebe que quando o evangelho alcança uma pessoa, a multiplicação do Espírito Santo já é exponencial na vida dessas pessoas, e mais pessoas começam a ser salvas, o evangelho começa a ser proclamado, e acontece uma corrente fantástica de salvação, porque uma pessoa decidiu entregar a vida dele a Jesus. E como Deus é bom, não para por aí. Recentemente o João me liga, diz assim: pastor, o João hoje com 65 anos. Pastor, eu estou entrando para o seminário. Eu quero aprender mais da palavra de Deus. Eu quero conhecer mais a Bíblia, porque quanto mais eu conhecer a Bíblia, mais pessoas eu vou ganhar para Jesus. Você consegue entender a dimensão? Quando você olha para alguém, não como mais um na multidão, mas como alguém que carece da graça de Jesus. Eu e você fomos chamados para fazer discípulos. O João foi chamado para fazer discípulos. E o João já tem um monte de discípulos. E vai multiplicar cada vez mais. O Senhor Jesus espera de mim e de você, queridos, compromisso com as multidões. Por isso, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do verso 35 ao 38. E vamos entender qual era o relacionamento de Jesus com as multidões. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Verso 36. E vendo as multidões,
compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Texto muito conhecido, mas um texto, queridos, que resume, me babei tudo aqui com a água. O irmãozinho que me abriu a água aqui, ele fez um furo no negócio aqui, mais molhou do que eu tomei, mas tudo bem. Esse texto resume a essência do ministério de Jesus. Jesus pregava, ensinava e curava. Durante 3 anos, queridos, Jesus fez questão de estar presente na multidão, ensinando, pregando e curando. Observe o ministério de Jesus. Ele começa chamando os seus apóstolos, ele investe na vida dos seus apóstolos, ele treina os seus discípulos para serem líderes de pequenos grupos. Ele os torna supervisores, para que possam estar cuidando de vários discípulos em várias instâncias diferentes. E Jesus torna-os discípulos multiplicadores, para ganhar cada vez mais gente para Jesus. Foi isso que ele fez. E disse o seguinte: o objetivo de vocês é um só. O templo? Ficar aqui dentro, bonitinho, descansando, sentado? Não. O objetivo de vocês é um só: a multidão. Você consegue observar que Jesus estava cuidando dos seus discípulos, treinando, preparando, e ao mesmo tempo Jesus estava com a multidão. Irmãos, esse é o resumo do ministério de Jesus: ensinar, pregar e curar, estar no meio da multidão, preparar os seus discípulos, líderes de pequenos grupos, supervisores para que o reino de Deus avançasse. Esse era o ministério de Jesus, esse foi o ministério de Jesus. Olha na Bíblia, nos 3 evangelhos, e depois no 4, aonde estava presente o tempo todo Jesus. O que ele estava fazendo? O envolvimento de Jesus diretamente com as pessoas foi a tônica do seu ministério. Veja lá, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Diz que os seus discípulos chegaram perto dele, se aproximaram. Veio a multidão e ele começa a ensinar algo que contradizia a sociedade da época. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A sociedade da época também era cruel. Não respeitava ninguém, não amava ninguém. Impunha sofrimento às pessoas. E Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Irmãos, a mensagem de Jesus confortava a multidão, porque falava para ela. A mensagem de Jesus impactava o coração da multidão. A mensagem de Jesus ia direto mexer com o sentimento da multidão, porque falava contra tudo aquilo que estava sendo pregado e vivido pela sociedade da época. Jesus amava as multidões. Ele fazia questão de ensinar na linguagem que as multidões entendiam. Os sermões de Jesus eram preparados do começo ao fim. Introdução, 3 pontos e conclusão, para que a multidão entendesse plenamente o que ele estava falando. Essa foi a vivência de Jesus. Agora que no RD, com seus discípulos, a conversa era outra. O RD com seus discípulos, a teologia era mais aprofundada. A visão do reino era maior. Na profundidade com seus discípulos, o relacionamento de Jesus era diferente. Porque veja, Jesus se relaciona com a multidão de uma forma, mas Jesus se relaciona com os 12 de outra forma. Mas dentre os 12, haviam 3 que Jesus se relacionou de outra forma também, não havia? Quem eram eles? Pedro, Tiago. Cadê as criancinhas para cantar aqui? Pedro, Tiago e João, num barquinho. Lembra disso? Lembra sim, levanta a mão aí quem lembra disso. Isso aí, você é tão velhinho quanto eu. É isso aí. Pedro, Tiago e João tinham um relacionamento diferente dos 12. Jesus tinha um RD particular com esses 3. A visão de relacionamento discipulador de Jesus com Pedro, Tiago e João era diferente dos 12. Jesus caminhou com os 12 o tempo todo. Jesus ensinou os 12 a orar. Jesus mostrou a multidão e disse: olha, é lá que vocês vão. Jesus mostrou as estratégias. Mas quando chega com Pedro, Tiago e João, o RD era um pouquinho diferente. Olha, o meu lugar mais profundo, dizia Jesus, de retiro é o momento de oração. Pedro, Tiago e João, venham comigo orar aqui à parte. Venham aqui para você experimentar algo diferente do Senhor na sua vida. Era assim. E Jesus tinha um relacionamento mais profundo ainda com um deles, o apóstolo amado,
Quem era esse? João. Esse RD era ali, ó. Bem íntimo. Mas o foco do ministério de Jesus foram as multidões o tempo todo. Ele pregava, ele ensinava, ele curava as multidões. Ele via as necessidades das multidões. O famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nada mais foi do que suprir a necessidade momentânea que a multidão tinha. O que os discípulos que não estavam muito bem sintonizados ainda, o RD não tinha avançado ainda, estava no nível 1, não tinha chegado no nível 2 ainda. Os discípulos no RD 1 disseram assim: Senhor Jesus, dispensa a multidão, manda eles embora, manda eles para casa. Aí Jesus deve ter pensado: vocês têm muito que aprender ainda. A multiplicação dos pães e dos peixes foi para suprir a necessidade das multidões. Jesus estava ali suprindo o tempo todo. Sermão do Monte, as multidões estavam lá. Jesus está cansado, depois de ensinar, falar um tempão, pega o barquinho, sai de um lugar, chega no outro. Quem que está esperando Jesus lá? As multidões. Jesus está entrando em Jerusalém montado no burrinho. Quem está lá aplaudindo Jesus? As multidões. Pilatos diz assim: quem quer que vos solte? Esse o chamado Cristo ou Barrabás? Quem que grita Barrabás? Está vendo? A mesma multidão que Jesus alimentou, que Jesus cuidou, que Jesus deu a sua vida por ela, foi a multidão que pediu a crucificação de Jesus. E Jesus olha para as multidões aqui em Mateus 9,35 e Jesus se compadece. Jesus teve compaixão das multidões. Jesus olhou para as multidões e chorou. Jesus se comove, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus queridos irmãos, as multidões que afloram pela sua vida todos os dias, aquele monte de pessoa que passa do seu lado todo dia, elas estão desesperadas. E o que você tem feito? Qual tem sido a sua ação? Você tem ignorado as multidões? Você tem olhado simplesmente para as multidões e deixa para amanhã? Jesus se moveu diante das multidões. Jesus olhou para as multidões e se compadeceu. O que nós estamos fazendo com as multidões, irmãos? O que precisa acontecer na sua vida para que você comece a chorar pelas multidões? O que precisa acontecer com você, meu querido irmão, para que você comece a clamar e dizer: Senhor Jesus, me dê as multidões, porque elas estão do nosso lado o tempo todo. As oportunidades estão o tempo todo do nosso lado, irmãos. Aqueles que fizeram o seminário de RD à tarde, eu contei alguns dos testemunhos de que as multidões estão ao nosso redor. Mas eu me lembrei agora um testemunho que eu estava indo para um congresso, num determinado lugar do Brasil, e o congresso começava na sexta-feira às 8 horas da noite. Compraram a minha passagem saindo às 5 da manhã de Curitiba. Para sair às 5 da manhã de Curitiba, eu preciso estar às 4 no aeroporto. Para estar às 4 no aeroporto, eu preciso sair de casa às 3. O meu humor não estava bom aquele dia. E eu abençoando o irmãozinho que comprou a passagem às 5 da manhã. Saio de casa, chego no aeroporto. Já viu aqueles filmes, né, de faroeste, que tem aquelas bolas de feno rodando assim? Era eu e esses negócios dentro do aeroporto. Não tinha ninguém, só estava eu lá. Eu pensei, errei o horário, mudaram o voo. Não tinha ninguém, irmão, só estava eu. Literalmente eu. 5 horas o voo, 4h15, 4h20, 4h30, 4h40. Quando deu 15 para as 5, apareceu uma tiazinha com um chapeuzinho lá, começou a acender a luz do negócio. Entramos no avião, um avião pequenininho. Naquele avião inteiro, apesar de ser pequeno, eram 2 e 2 lugares, tinham 7 pessoas lá dentro. 7 pessoas. Eu falei assim, pelo menos eu vou dormir aqui, esse período da viagem. Quando a aeromoça vai para fechar a porta, entrou um senhor. Tinha acordado aquela hora. Todo torto, paletó, né? Um monte de livro debaixo do braço, o óculos, assim. Aí você imagina a cena, né? O avião, 7 pessoas, aonde ele vai sentar? Onde ele senta, irmão? Eu falei, miserável. Já estava irritado, com sono.
Ele sentou, meu instinto na hora é de levantar, mas nisso a aeromoça começou a falar, aperta o cinto, blá, 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 eu fiquei meio constrangido, fiquei assim, deixa esse avião levantar que eu saio daqui. Tanto lugar para sentar, o cara vai sentar do meu lado. Aí quando eu dou uma respirada funda, o Espírito Santo de Deus, né? Jesus. E o RD? Eu falei, Jesus, às 5 da manhã? O senhor não dá trégua, né? O avião decolou. Eu virei para ele e perguntei. O que eu perguntei, irmãos? O que eu perguntei para ele? Como é que está a sua vida com Jesus? Ele diz assim, eu sou professor de filosofia e sociologia da Universidade Federal. Lá, lá, lá. Falei, Jesus. E eu pensando, o senhor não pega leve não, né? Jesus foi um grande filósofo. E começou. Ele falou, e eu não estava com muita paciência aquele dia não, meu irmão. Eu falei assim, não é nada disso não. Como não? Eu quero falar do meu amigo Jesus. Aquele meu amigo, aquele que eu converso. Eu acabei de estar falando com ele agora, enquanto você entrou no avião. Você acredita? E está falando sobre você ainda. Como assim? Meu amigo, com quem eu posso me relacionar o tempo todo, com quem eu falo. E comecei a falar de Jesus. João 3,16, Deus é bom. E foi falando. Ele disse assim, Jesus resolve qualquer problema. Esse Jesus que está falando assim, resolve? Eu falei, claro que resolve. Qualquer problema mesmo? Qualquer problema. Eu estou no meu 3º casamento. E ele está quase acabando. Jesus resolve isso? Eu falei, resolve. Ele falou assim, se Jesus resolve esse problema, eu quero esse Jesus. Então eu falei, meu filho, vamos aceitar ele já. Esqueça a tua filosofia, a tua sociologia, porque esse Jesus aqui é o Filho de Deus que morreu por você e vai mudar a tua vida, a tua história e a história de toda a sua família. Orei com ele, conversei com ele. Chegou no destino final e eu pus um pastor para acompanhá-lo. E disse, siga a orientação que esse pastor vai te dar. E você vai caminhar com Jesus. 6 meses depois, ele, a esposa e os filhos tinham entregado a vida a Jesus e estavam frequentando a igreja. Porque Jesus é bom demais. Independente da minha disponibilidade ou não, Ele vai fazer a obra. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque a multidão que passa pelo seu lado todos os dias, ela está aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. Sabe aquele lugar onde você compra o pão todo dia? Lá tem uma pessoa que precisa de Jesus. Você é o instrumento de Deus para mudar aquela vida. Sabe aquele posto de gasolina onde você abastece todos os dias? Toda semana? Lá tem um frentista que está precisando da graça de Jesus e você é o instrumento de Jesus para mudar aquela história. O supermercado onde você vai toda semana, tem alguém lá que você já sabe quem ele é, talvez você não saiba o nome, porque você não parou para prestar atenção. Mas você sabe que lá tem uma pessoa que você pode ser usado pelo Senhor para mudar aquela história, aquela vida. Deve ter algum parente seu que você já até desistiu de orar por ele. Continua orando, porque a graça de Jesus quer alcançar aquela vida, e você é o instrumento de Deus para mudar essas histórias. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, que o poder de Deus, ele não tem barreira, ele não tem idade, não existe nada que ele não possa mudar. O poder de Deus vem e muda a história, transforma vidas. Quer ver um maior milagre? Ele mudou a tua vida. Ele mudou a tua vida. Então, se Jesus mudou a tua vida, Ele pode mudar a vida de qualquer um. Não existe ninguém nesse mundo que resista ao poder do Espírito Santo de Deus. Não tem. E você, meu querido irmão, você tem que se mover em direção a essas pessoas. Jesus quer te usar. Jesus quer fazer algo tremendo. Eu ouço, irmãos, onde eu vou, no Sul o evangelho é difícil. No Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um negócio complicado. Meu irmão, você acha que Jesus Cristo está preocupado com cultura? Você acha que Jesus pensa 2 vezes quando Ele vai agir, se Ele está agindo no Nordeste ou no Sul do Brasil? Isso aí é coisa que eu e você colocamos. Não tem barreira para o Espírito Santo de Deus. O que Ele quer são homens e mulheres que não se envergonhem do Evangelho e que sejam ousados, e avancem, e ataquem o reino de Satanás, e resgatem essas pessoas. É isso que Jesus está esperando de você. É isso que Ele quer que você entenda nessa noite. As multidões estão indo para o inferno. Você é a resposta da oração que Jesus faz lá no final. Rogai, pois, ao Senhor da Seara. Peça ao Senhor da Seara
que mande trabalhadores para a sua seara. Você é a resposta dessa oração. Meu querido irmão, não vai existir igreja multiplicadora enquanto você não assumir o papel. Sabe por quê? Igreja multiplicadora começa com você. Igreja multiplicadora começa com você. É você decidindo que vai orar. É você decidindo que vai ganhar gente para Jesus. É assim que a igreja multiplicadora começa. Começa na sua vida e vai indo para a vida do outro, e assim sucessivamente. Irmãos, as pessoas querem Jesus. As pessoas querem Jesus. A seara é grande. Às vezes nós nos intimidamos porque olhamos e dizemos, é uma multidão. Meu Deus, como é que a gente vai alcançar esse pouco? Aí a gente olha para o recurso, os trabalhadores são pouquinhos. Mas aí entra o milagre. Não interessa se é muito grande ou é pouca gente. Aí vem o milagre. O sobrenatural de Deus age. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que levante trabalhadores para a sua seara. Se você é um trabalhador da seara, meu irmão, você é o mover sobrenatural de Deus para essa geração. Quer ver essa geração transformada? Comece a agir. Pare de focar nos seus interesses. Tire os olhos das suas coisas e comece a olhar para as multidões. Porque quando você estiver olhando para as multidões, o Senhor Jesus vai cuidar da sua vida. O Senhor Jesus vai cuidar das suas coisas. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, com as nossas vidas. E esquecemos que Deus é poderoso para resolver qualquer problema que eu e você possamos vir a ter. Quando nós olhamos para Cristo, e quando olhamos para as multidões, meus irmãos, a coisa muda. Um tempo atrás, fui no oculista. Depois dos 40, a coisa vai ficando complicada, irmãos. Né, pastor Jefferson? Vai ficando feio, né? É a vida, eu sei como ela é. Fui no oculista. Precisei fazer um monte de exames. Cheguei lá no lugar para fazer exames. Sentei, a mocinha começou a me atender. Ela virou para mim e disse assim, o sistema caiu, nós vamos ter que esperar um pouquinho. Falei, tudo bem. Aí eu olhei para ela olhou para mim, eu olhei para ela, o que eu falei para ela? Como é que está a sua vida com Jesus? Meu irmão, quando eu falei isso, aquela moça começou a chorar. É interessante, muitas vezes, quando eu falo isso para as pessoas choram. Não sei porquê, mas elas choram. E eu não sei o que as mulheres usam, um negócio meio preto no olho. Aquela mulher começou a chorar, aquele negócio começou a escorrer. Já viu um palhacinho se desmanchando? O guarda-pó era branco, ela fazia assim, ó, aí virava o, né? E ela começa a me falar, filha de pastor, desviada do evangelho, estava passando por um problema difícil. Eu conversei com ela e disse, Jesus vai mudar a tua história, vai cuidar de você. Enquanto eu estou conversando e ela está chorando aqui, uma outra moça olha lá no canto e vê ela chorando. Olha para mim e fecha a cara para mim. Continuei a conversar com ela, falando da graça de Jesus, o sistema voltou, fez o meu cadastro, eu entrei. Quando eu entro na salinha, quem está lá? A moça da cara feia. Eu tive que levantar, cheguei perto dela, o que eu falei para ela? Ela disse, então foi isso que o senhor falou para ela? Eu sou da igreja tal, não sei o que. Eu falei, está vendo, minha filha? Primeira coisa, não julgue os outros sem saber a questão. Segunda coisa, você precisa abençoar a vida dela, você precisa cuidar dela. Já dei uma cutucada nela, o médico chama. Entro no consultório médico, olho para o lado direito, uma estátua gigantesca do Buda. Eu nunca vi um negócio daquele tamanho. Aquelas fumacinhas subindo, aquele cheiro, tomando... E eu fiquei espantado, nem olhei para a cara do médico e disse, é o Buda, né? Ele se empolgou. Me deu uma aula de budismo, 20 minutos. Filhos de japoneses, vindo lá, contou toda a história, quem era, o que era, e que não sei o que. Lá. Quando ele deu uma respirada, eu perguntei, e Jesus? Jesus foi um profeta, um iluminado. Eu falei, não é bem por aí. Aí eu comecei a falar de Jesus, do meu amigo Jesus, meu amigão. Aquele que eu tenho acesso a toda hora. Aquele Jesus que ouve e responde às orações. Quando eu falei que Jesus ouvia e respondia às orações, ele começou a ficar interessado. Eu me apresentei, sou pastor da Igreja Batista, assim. Começamos lá a discutir. 20 minutos falando de Jesus. E a fila lá fora aumentando, né? E conversa vai, conversa vem. Ele diz assim, pastor, antes que alguém quebre a porta aqui e entre, para ver se a gente está vivo, você não pode voltar aqui semana que vem? Eu vou reunir os meus funcionários e o senhor fala de Jesus para eles. Eu falei, claro.
Por que não? Cheguei semana que vem, finalzinho do expediente, estava o médico, o sócio dele e 7 funcionários. Eu vou lá falar de Jesus. Termino e pergunto: alguém aqui gostaria de aceitar Jesus? 4 funcionários levantam a mão a aceitar Jesus. Aí o médico diz assim: pastor, esse negócio está interessante. Semana que vem eu posso reunir os médicos aqui? Falei: pode. Como eu comecei a viajar, não deu para ser semana assim. Então teve alguns intervalos. Começamos a reunião com 7. Na segunda reunião tinham 21. Na última reunião, irmãos, para encurtar a história, tinham 65 pessoas, das quais 32 haviam aceitado Jesus. Amém? Ele não entregou a vida a Jesus ainda, mas ele está ali, ó, um fiozinho de cabelo. Porque sabe o que ele fez? Ele pegou uma Bíblia e foi marcando todos os textos bíblicos. Eu chego na Bíblia dele, está tudo anotado, está tudo marcado. Na verdade, ele só aceitou Jesus, ele não sabe ainda. Ele já recebeu Jesus. O médico propiciou que médico não crente propiciou que 32 pessoas pudessem aceitar Jesus. E agora estou com um problema, porque virou uma congregação lá. E eu não sei o que eu faço com aquele povo. Está uma congregação lá. Irmãos, as multidões querem Jesus. Se você sair daqui, encontrar alguém ali e conseguir conversar 5 minutos com ela e apresentar o plano de salvação, ela vai dizer: eu quero Jesus. É assim. Você chega na padaria, fala com a caixa de supermercado e diz assim: Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer cuidar de você. Porque, irmãos, quando nós falamos, não são simplesmente palavras lançadas ao vento, não são. São palavras cheias da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Enquanto você está falando, o Espírito está trabalhando naquele coração, está quebrando cadeias, está mudando histórias, está incomodando aquela vida. E aquelas pessoas dizem para mim várias vezes: eu não sei o que está acontecendo, mas esse negócio de Jesus é bom demais. Eu quero esse Jesus, eu quero Jesus. A coisa que eu mais tenho ouvido ultimamente, irmãos, é: eu quero Jesus. Porque as multidões estão aflitas e exaustas. O povo está cansado. O jugo deles está muito pesado, eles não aguentam mais. E aí você chega com uma palavra de alívio, você chega com uma palavra de salvação, de restauração. Eles dizem: eu quero Jesus. Meu querido irmão, o Senhor Jesus quer te usar para uma multiplicação exponencial de discípulos. Jesus Cristo quer te usar para que você desenvolva relacionamentos discipuladores com pessoas não crentes. Jesus quer te usar para transformar a vida de pessoas, mas isso não é um evento por mês, nem um por ano. Jesus Cristo quer fazer isso todo dia com você. Você tem potencial para pregar a palavra, para dar testemunho, para viver relacionamentos discipuladores todos os dias, porque a multidão é imensa. Se você trabalhasse 24 horas para ganhar gente para Jesus, você ia chegar no final da sua vida e não alcançar uma migalhinha da multidão, porque ela é imensa. O que não falta nesse mundo é gente para ouvir de Jesus. Quando você chega com o seu testemunho, quando você chega cheio da unção do Espírito Santo de Deus, as pessoas não resistem, o inferno não resiste, Satanás não resiste, porque ninguém resiste ao nome de Jesus, o nome que salva, que cura, que liberta, o nome que transforma vidas. E você, meu irmão, é o instrumento de Deus para mudar essa história hoje. E a pergunta é: o que você está esperando? O que você está esperando? O que mais precisa acontecer na sua vida para você se mover em direção às multidões? O que precisa acontecer mais, meu irmão, minha irmã, para que você seja impulsionado em direção das multidões? A coisa que Jesus mais deseja é que a sua igreja cresça. A coisa que Jesus mais deseja é que os pequenos grupos se multipliquem de uma forma impressionante. O que Jesus mais deseja é que você entenda nessa noite que o poder e a unção que já estão nas suas mãos são suficientes para a transformação do mundo inteiro. Os discípulos, quando eles começaram a avançar com a expansão do Evangelho, lá atrás, as pessoas começaram a perceber que algo sobrenatural estava acontecendo. Os do caminho, como eram chamados, viraram literalmente o mundo de cabeça para baixo.
Eles provocaram um impacto naquela sociedade, que aquela sociedade nunca havia experimentado. E a demonstração de poder e autoridade, que está lá em Mateus 28, é me dado todo o poder e autoridade, que foi transferida a nós, é notoriamente vista quando Pedro prega e 5 pessoas se convertem, é isso? 3 pessoas se convertem? 3.000. 3.000 se convertem pela unção, pelo poder que foi dado a mim e a você. Você consegue entender o poder que está nas suas mãos? Você consegue entender como Jesus quer te usar? Eu tenho certeza que você conhece alguém não crente. Você conhece pelo menos uma pessoa, não conhece? Você já viu o sofrimento dessa pessoa? Você conhece algum parente que não tem Jesus? Você tem algum amigo próximo a você que não tem Jesus? Você já viu a história de alguém que não tem Jesus, como essas pessoas sofrem? Sabe por quê, meus irmãos? Quando elas chegam à noite em casa, que elas vão encostar a cabeça delas no travesseiro, elas não têm paz. Elas não conseguem dormir um sono profundo. Sabe por quê? Porque elas não têm paz. Elas não conseguem repousar, porque elas vivem num mundo agitado, um mundo que ensinou as pessoas a serem ansiosas. Essas pessoas dormem com ansiedade, acordam com ansiedade, vivem com ansiedade. Essas pessoas têm síndrome do pânico, têm medo. Essas pessoas não têm alegria de viver. Sabe por quê? Porque falta Jesus para elas. Agora pensa bem, você tem nas mãos o poder para transformar a história dessas pessoas. Vocês têm na mão o poder para mudar a vida e dar um pouquinho de paz. Vocês têm condição de permitir que essas pessoas possam chegar à noite em casa, colocar suas cabeças no travesseiro e descansar, respirar. Você tem condição de prover alívio. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos, porque o meu fardo e o meu jugo. Meu querido irmão, você tem Jesus para dar para essas pessoas. Você tem Jesus. Você tem condição de mudar. Você pode chegar e falar de Jesus e dizer: aceita, porque eu vou caminhar com você, eu vou investir na sua vida, eu vou andar com você, eu vou ajudar você. No que você precisar, conta comigo, porque Jesus me colocou aqui nessa terra para isso, para te abençoar, para cuidar de você. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero amar você, eu quero mudar a tua história. Dinheiro, irmãos, não muda a situação de muita gente. Você pode ajudar momentaneamente, mas não muda. O que muda eternamente a situação de uma pessoa chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo traz paz, Jesus Cristo traz alívio, Jesus Cristo traz um sono gostoso. Mas, meu irmão, Jesus Cristo dá vida eterna. Vai haver um dia, um grande dia, em que todos os salvos de todas as eras vão estar juntos. Todo mundo. E Jesus vai celebrar a grande ceia. Jesus vai ser o celebrante daquele dia. E todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus vão estar ali presentes. E juntos nós vamos celebrar. E vamos adorar o Senhor. Você consegue entender que você pode acrescentar muitas e muitas pessoas a essa celebração? Você pode ser responsável para que muitas pessoas entrem nos céus através da sua vida. Meu querido irmão, o que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não interessa o que você faça, não interessa do jeito que você vive, não interessa o fim da sua vida. Tudo vai acabar em Jesus, quer você queira ou não. Tudo, meu irmão, esse mundo inteiro um dia vai convergir para Jesus. E, meu querido, eu não sei se você sabe ou não, Jesus está voltando. Jesus está voltando.
Não é comum a gente ouvir isso nas nossas igrejas, né? Não é comum os nossos pastores pregarem mensagens sobre a volta de Jesus. Mas saiba, meu irmão, Jesus está voltando. E se Ele voltar nessa noite, você está pronto? Você está pronto para ir com Ele? E se você estiver pronto, quem você vai levar com você? O que você vai apresentar nas suas mãos diante de Jesus? Quais são as vidas, as almas que você vai chegar e dizer: Jesus, eu estou aqui, mas junto comigo está aqui o Antônio, está comigo aqui. O João está comigo aqui. O Gilson, frentista do posto de gasolina, está aqui junto comigo. O Patrick, motorista do Uber, está aqui junto comigo. A Fernanda, que atende lá na padaria, está aqui junto comigo. Quem são as pessoas, irmãos? Você consegue olhar para os seus 5 dedos aí e colocar o nome de 5 pessoas que você trouxe a Jesus, ou que você está desenvolvendo um relacionamento discipulador? Você consegue? Você consegue citar o nome das pessoas com quem você está desenvolvendo hoje um relacionamento discipulador, que você está influenciando? Você consegue citar o nome das pessoas que você tem trazido a Jesus? Se não, meu querido irmão, alguma coisa está muito errada na sua vida espiritual. Você precisa parar tudo e rever. Porque a Bíblia fala de frutos, frutos que se reproduzem, que se multiplicam, que permanecem. O reino de Deus é feito da multiplicação de discípulos. Jesus foi e disse: fazei discípulos, não membros de igreja. Em nenhum lugar você vai ver a palavra membro de igreja. Mas você vai ver um monte de discípulos sendo multiplicado, multiplicado, multiplicado. 2 Timóteo 2,2, Paulo para Timóteo: o que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis para que possam transmitir a outros. Multiplicação de discípulos. Eu cheguei numa igreja recentemente. Veio um irmão e disse assim: pastor, eu sou seu bisneto na fé. Falei: que é isso, meu irmão? Não te conheço. Mas o senhor discipulou fulano, não foi? Foi. E fulano teve outro discípulo e chegou aqui em mim. Meu irmão não conhecia ele, não sabia quem era. Mas eu ganhei uma pessoa para Jesus, investi na vida dele. E esse ganhou outro, que ganhou outro, chegou nele. Eu sou bisavô. Espiritual. Meu querido, não existe coisa melhor nesse mundo do que ganhar gente para Jesus. Sabe qual é a alegria do meu coração? Porque quando eu viro para a pessoa e pergunto: como é que está a sua vida com Jesus? No final, ela está ali derramando lágrimas e entregando a sua vida a Jesus. Meu irmão, quando isso acontece, o meu dia se realiza. A minha semana fica mais alegre. Se está chovendo lá fora, parece que está sol. É um negócio assim impressionante, porque quando a gente começa a ganhar gente para Jesus, quando a gente está envolvido nesse negócio de RD, e aconselhando pessoas, ensinando, e mostrando, e discipulando, é um negócio assim fantástico. Você pode estar cansado, arrebentado, quebrado, moído, mas quando você entra para caminhar com pessoas, Deus renova suas forças, tira um negócio de onde eu não sei que vem, e a coisa acontece, e o Senhor te usa para transformação de vidas. Meu irmão, você tem que experimentar isso, se você não experimentou até hoje. Você tem que viver isso. Você tem que estar na presença do Deus Todo-Poderoso e entender que Ele te ama de uma forma tão profunda, que Jesus morre na cruz por você, mas o que Ele espera é que você multiplique discípulos, que você leve a palavra do Senhor, que você faça a diferença na vida de pessoas. O Senhor Jesus espera algo de você nessa noite. Jesus espera algo de você, meu irmão. Ele quer uma resposta sua. Chega, meu irmão, de ter uma vida cristã medíocre, sem poder, que não leva a lugar nenhum. Isso não serve de nada para o reino. O que Jesus quer são discípulos multiplicadores, que geram discípulos e discípulos e discípulos, e é assim que o reino funciona. Você faz parte de um reino frutífero. Você faz parte de um reino que cresce no mundo inteiro. Você faz parte de uma nação santa, celestial. Você faz parte de pessoas abençoadas. Usa isso a seu favor e a favor do reino. Chega de ficar naquela vidinha morta, sentadinho no banco da igreja, sem fazer nada. A sua missão está lá fora, meu irmão, é lá fora. A sua missão é para fora. Você foi chamado para fora e não para dentro. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração corrupta, nessa geração que está desesperada, cansada, nessa geração que não tem um norte, não tem uma direção. Jesus quer te usar para mudar a história das multidões. Qual é a sua resposta?
Qual é a sua resposta? O que você vai falar essa noite para Jesus? Deixa quieto? Deixa para lá? Será que esse foi mais um culto na sua vida? Ou será que esse foi o culto? Será que esse é mais um evento, irmãos? O Espírito Santo de Deus começou a agir ontem à noite de uma forma tremenda, sobrenatural. Agiu hoje de manhã, agiu hoje à tarde. E Ele está gritando para você, dizendo o seguinte, meu querido irmão: você foi chamado para a multiplicação de discípulos. Você tem que dar um passo em direção aos discípulos. Você tem que dar um passo em direção à multidão. Você precisa assumir o seu papel no reino. Jesus já fez a parte dele por você. Há mais de 2000 anos atrás, sem você pensar em nascer, Ele morre por você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. O que você vai fazer por Jesus nessa noite? Qual é a sua resposta? Abaixe sua cabeça. Põe as suas mãos, sua vida nas mãos do Senhor. Põe as suas vidas diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se coloque na presença de Jesus. Peça ao Espírito Santo de Deus que esteja te visitando, tocando, confirmando no seu coração agora tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Peça ao Espírito Santo de Deus que toque profundamente o seu coração, meu irmão. Jesus espera algo de você. Jesus quer ouvir uma resposta sua nessa noite. Jesus quer saber para onde o teu coração vai. Para onde o teu coração está inclinado, meu querido irmão? Para onde? Igreja multiplicadora, meu querido irmão, é a visão intencional de multiplicação de discípulos, baseado em 5 princípios bíblicos, para que o fazer discípulos seja cumprido na minha e na sua vida. Igreja multiplicadora, irmãos, é multiplicarmos o amor de Deus nessa geração através de relacionamentos discipuladores. É isso, igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora é um mover de Deus, é uma bênção do Senhor que chegou na sua vida, chegou nas suas mãos. Igreja multiplicadora está no seu alcance hoje, meu irmão. Através da visão de igreja multiplicadora, Jesus quer mudar a sua vida. E quer que você, em nome de Jesus, mude a vida de multidões. Você foi chamado para as multidões. Você é um instrumento de Deus nessa geração, para alcançar as multidões. O Senhor Jesus nessa noite coloca as multidões nas suas mãos. Qual é a sua resposta, meu irmão? Qual é a sua resposta?